Fala, povo, tudo bem com vocês? Bom, tô aqui mais uma vez para mostrar algumas práticas aí do Photoshop, tá, para vocês. Hoje eu vou ensinar algumas ferramentas que a gente utiliza para fazer pequenos ajustes, pequenas correções nas imagens, tá? A gente vai falar um pouquinho do chamado Band-Aid e do carimbo, tá? E depois eu vou passar alguns recursos para ajudar a trabalhar na imagem, tá? Para ajudar a corrigir a imagem, na verdade, tá? Então, quando eu falo de correção, eu tô falando daquela foto que tem um pequeno defeito, daquela foto que tem alguma mancha no rosto, sei lá, né, de algum modelo que você esteja trabalhando, e obviamente a gente não pode colocar no ar uma campanha publicitária, uma comunicação qualquer que seja, com uma foto defeituosa, né? E às vezes acontece. A gente tem o estúdio, a gente tira a foto, quando viu passou um detalhe, um cabelo que está aqui no meio da testa não deveria estar, né? Não é o caso do meu, obviamente, mas imagina, putz, vai fazer o quê? Vai chamar, contratar modelo de novo, pagar a hora do modelo de novo, né? Mudar modelo de novo. Então a gente tem algumas maneiras de fazer esse tipo de correção, tá bom? Então eu vou abrir o Photoshop aqui, tá? E mostrar para vocês. Bom, tô aqui com uma imagem, uma tela em branco, na verdade. Eu vou abrir uma imagem, tá? Pegar aqui, eu deixei umas imagenzinhas separadas. Opa, imagem não, tá em meus documentos. Vamos lá. Depois a gente vai falar de separação de frequência, tá? Primeiro eu vou ensinar as ferramentas. Vou abrir a foto aqui. Simplesmente abrir, tá, povo? Não fiz nada de diferente. Deixa eu expandir o Photoshop aqui, fica melhor. Então aqui são dois amigos meus. A gente estava viajando. Isso aqui é no deserto do Atacama. E aqui são dois amigos meus, tá? A foto em si, ela não tem lá grandes defeitos. Na verdade, defeito mesmo ela não tem nenhum, tá? Mas para ensinar essa ferramenta, vamos imaginar o seguinte, ó, primeiro de tudo, eu vou duplicar essa camada aqui, tá? Eu posso duplicar clicando com o botão direito ou apertando a combinação de teclas Ctrl J, ok? Simplesmente dupliquei. Para quê? Porque eu vou mexer em uma imagem, nessa camada de cima, que é a mesma imagem da de baixo, tá? Eu vou mexer nessa imagem, vou fazer algumas modificações nela, algumas até propositalmente meio escrotas assim, tá? Meio bizarras, ok? Propositalmente. Por quê? Para vocês notarem a diferença e qual foi o que aquela ferramenta de fato fez, ok? Então vamos lá. Vou dar um zoom aqui, vou emendar, vou tentar algumas coisinhas. Bom, a gente estava viajando, um mó frio, blusa na mochila, e a hora que a gente tira a blusa e veste, acontece isso aqui, né? Aqui, ó, blusa amassada. Vamos supor que eu queira arrumar esses detalhes da blusa amassada. Eu tenho algumas maneiras de fazer isso, tá? O que pode, de repente, me impedir, me atrapalhar, é essa sombra grande que o braço do Márcio... esse é o Márcio e esse é o Abdu, tá bom? Dois grandíssimos amigos meus. Eu que tirei essa foto aí, deles provavelmente estavam tirando alguma foto. Enfim. Então o braço do Márcio aqui fez uma sombra que pode prejudicar a correção que eu vou tentar fazer aqui, tá? Mas a gente vai descobrir. Então, a gente tem aqui, ó, a ferramenta de recuperação, ela parece um band-aidzinho, tá? Então tem muita gente que fala que é o band-aid, tá? Ela serve para recuperar manchas, ok? Vou passar ela aqui só para vocês verem o que acontece. Eu nem sei o que vai acontecer, de fato aqui, porque eu não testei nessa imagem antes. Mas tá vendo esse amassado da imagem? Bem aqui, ó, eu vou passar o band-aid aqui para ver o que acontece. Opa, sumiu, tá? O que o Photoshop faz? Ele identifica, vamos supor aqui, ó, eu tenho esse outro amassado, tá? Quando eu passo com o pincel do band-aid, da ferramenta de recuperação, ao longo dele aqui, né? Tô imaginando exatamente isso, tá? Um pincel um pouco grande, um pouco exagerado. O que acontece?
Ele vai pegar, vou riscar aqui só para vocês verem, depois eu apago, tá? Opa, pincel. Como que a ferramenta funciona? Ele pega a área, entende que aqui a gente tem uma tonalidade. Pera, deixa eu pegar outra cor para ficar mais fácil de entender. Ele vai verificar, o Photoshop vai verificar que aqui ele tem uma tonalidade, aqui ele tem mais ou menos a mesma tonalidade e aqui tem algo sobrando no meio. O que ele vai fazer? Como se fosse uma compensação aqui nessa área. Tá? Ele vai pegar isso aqui, equilibrar e fazer como se fosse uma continuação. Ele faz isso aqui automaticamente. Tá? Então o ideal é que eu tenha uma espessura do meu pincel um pouquinho grande assim mesmo, tá? Para quando eu clicar, ele saber que nessa área ele tem que trabalhar. Ó, aqui o que aconteceu? Como aqui eu tenho uma área com mais sombra, a hora que eu passo aqui, ó, para tentar corrigir, ele até corrige, mas fica um negocinho um pouquinho estranho, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Dei um clique, vou trabalhando, ele vai tentando fazer uma mesclagem ali das tonalidades para me ajudar a tirar o que no caso ali era um amassado. Vou tentar tirar esse outro amassado aqui. Ó, esse já ficou um pouquinho mais grosseiro, não gostei, tá? Mas é assim que a ferramenta de recuperação trabalha, tá legal? Agora eu vou ensinar uma outra ferramenta que é muito parecida, só que ao invés dela fazer esse processo automaticamente, ela faz esse processo manual, que é a ferramenta Carimbo, tá? A ferramenta Carimbo. Como que a ferramenta Carimbo funciona? Eu vou pegar um outro lugar aqui da foto para vocês verificarem, tá? Deixa eu pensar. Deixa eu ver a foto inteira aqui, acho que fica mais fácil. Ó, aqui, ó. Vamos supor que eu não quero que essas pedras aqui apareçam, tá? Vou pegar a ferramenta de recuperação de novo, vou aumentar e vou dar um clique aqui e ver o que acontece. Até que foi legal, não foi ruim, tá? Ele trabalhou bacana. Mas eu posso querer fazer o contrário, que é colocar essa pedra em outro lugar da imagem, duplicar, vamos dizer assim. A ferramenta Carimbo me permite fazer isso. Como que ela funciona? Eu vou aumentar aqui um pouquinho para vocês entenderem, tá? Vai ficar esquisito o que eu vou fazer, mas depois a gente apaga e faz melhor. A ferramenta Carimbo, se eu clicar, ele vai dar erro, ele vai falar que não é possível utilizar o carimbo sem que eu tenha copiado uma área, sem que eu tenha definido uma área antes. O que é isso? A tecla Alt, reparem que ela transforma a espessura do carimbo como se fosse num alvo, tá vendo? Pequenininho, tá? Como que funciona isso? Eu miro em algum lugar, estou segurando o Alt, cliquei com o mouse, mirei. A hora que eu venho aqui, ó, ele leva aquilo que eu copiei daqui para onde eu quiser. Então, ó, coloquei a pedra ali, tá? E ó, eu dei um clique só, mas eu posso dar outro clique. Ele vai copiando, ó, se vocês repararem lá na pedra original, tem uma cruzinha, né? Que serve justamente para marcar, ó, eu estou copiando dali e colocando aqui. Então, ó, se eu for seguindo aqui, ó, ele vai copiando tudo ali, ó, tá vendo? Ficou até essa linha ali porque a imagem acabou, ó, tá vendo? Ficou um pouco esquisito. Mas o carimbo funciona dessa forma. Então eu vou tentar fazer isso de uma maneira mais interessante. Vamos ver. Vou diminuir um pouquinho minha espessura. Vou copiar daqui. Vou colocar bem aqui, ó, em cima, ó, e vou trabalhar a minha imagem copiando essa pedra. Beleza, a pedra está copiada, tá? Então eu tenho duas vezes a pedra ali, ela está fazendo parte agora da minha imagem, ok? Mesma coisa aqui. E aí um segredo bacana, ó, aqui em cima do óculos do Márcio, ó, ele tem uma espinha bem notória aqui. Eu consigo resolver essa espinha, ó, tanto com a ferramenta de correção aqui, que é aquele band-aidzinho, ó, mágico. Ou se eu quiser fazer manualmente, ter mais controle sobre isso, eu utilizo. Ó, a pedra tá aqui ainda, né? Se eu copiar para cá, eu vou copiar a pedra na cabeça do Márcio, não queremos. Eu posso vir aqui manualmente, ó, e eu tenho um controle mais definido. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aí, ó, pronto. Corrigi, né?
No caso do Márcio que está acabando aqui em cima, tá vendo? Tem uma área que está faltando um pouco. Eu posso, inclusive, tentar ajudá-lo aqui, ó, nesse quesito. Tá? Então eu copiei uma parte, vou copiar essa mesma parte para cá, ó. E eu vou fazendo o que eu precisar. Copio de um lugar, mando para o outro. A gente só tem que tomar cuidado, ó, aqui vai acontecer isso, tá? Começa a repetir muito, tá vendo? Cria-se um padrão, né? Se a gente prestar bem atenção. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão fica um negócio muito artificial, tá? Mas ó, dei uma ajuda ali pro Márcio, hein? Vou cobrar dele essa foto. Deu pra entender a ideia? Tá? O carimbo e a ferramenta de... esse band-aidzinho, né, que é a ferramenta de recuperação de manchas, funcionam desse jeito, tá? Tudo bem? São simples de usar, tá? Mas são extremamente úteis, tá? Só pra gente ver, né, que eu falei que a gente ia, de certa forma, comparar as duas. Bom, então aqui tem uma pedra a mais, né, que eu coloquei. Tirei uma espinha do Márcio aqui. Eu tirei um amassado que tinha na blusa dele e coloquei um pouquinho mais de cabelo nele. Eu não coloquei mais cabelo, mas enfim, vocês entenderam, certo? Ó, só pra ver como é que tava, ó. Então reparem ali no cabelo dele, ó, com e sem. Lógico que daria pra colocar mais um pouco. O amassado da blusa, ó, que estava ali e aqui não tá mais. E a pedrinha que a gente duplicou, tá? Usa-se muito isso, e é uma maneira muito ruim de usar, né? A galera vai noticiar alguma coisa e quer mostrar que o lugar tá cheio, então pega uma foto de uma multidão que nem é tão multidão assim, por exemplo, tem lá um grupo de pessoas, aí pega esse grupo de pessoas e multiplica, pega de outra foto e coloca ali, tudo com carimbo, tá? E daí parece que tem uma multidão ali ouvindo a pessoa, fazendo uma manifestação em prol ou contra alguém, num estádio de futebol, então você vê aquilo tudo lotado, só que daí você começa, se você prestar atenção, você começa a achar padrões, né? Ó, tem uma pessoa de amarelo, uma de verde, uma de branco, bem uma do lado da outra aqui, ó. Uma de amarelo, uma de verde e branco aqui embaixo. Aí você olha, ela se repete ali, né? Tem alguém com uma camiseta um pouco destoante. Tá todo mundo de verde e amarelo em algum lugar, um jogo do Brasil, uma manifestação, enfim, qualquer coisa do tipo. Aí tem uma pessoa que tá de roxo, né? E ela se destaca. Aí você olha, tem uma pessoa de roxo em todos os lugares, né? Então isso começa a, de certa forma, te mostrar o padrão e que aquilo foi uma carimbada do Photoshop, tá? Isso, infelizmente, é muito utilizado de modo que você tenda a pensar que um lugar estava cheio ou vazio, tá? É arte do Photoshop, ok? Outra arte do Photoshop que eu mostrei aqui, a gente tirar ali uma espinha. Vamos supor que não é o caso, tá? Mas vamos supor que eu não goste dessa pinta que eu tenho aqui, né? Sinalzinho aqui. Eu vou lá numa foto e apago, né? Ou essa outra que tem aqui desse lado, certo? Eu vou lá e apago, tá? Tiro um pedaço da barba branca, sabe, alguma coisa do tipo, eu consigo mexer através do carimbo, tá? E a correção, ela serve para fazer aquela correção pontual, automática, pegando aquele padrão do que está em volta, ok? Ela não copia, ela tenta padronizar aquela cor que está ali, tudo bem? Agora eu vou mostrar as frequências para vocês. Não é nada de outro mundo, não é difícil de se fazer. Só que aquele tipo de coisa que você acaba decorando de tanto utilizar, né? Às vezes esquece algum detalhe, aí você busca lá um tutorial, algum lugar que te relembre, depende o quanto você usa esse tipo de coisa, tá? Mas o mais importante é entender para que serve a frequência. Então eu vou abrir a separação por frequências, tá? Eu vou abrir uma foto aqui de uma tia muito, muito, muito querida, minha tia-avó, tá? A tia Arlete. Tá aqui, ó, a tia Arlete, esse aqui é meu tio, meu tio Jorge, e ela é minha tia-avó, Arlete. Vamos lá. Pra gente separar por frequência, o que é separar por frequência? Imagina o seguinte, eu tenho aqui essa foto, e ela é muito rica em detalhes, tá?
Detalhes, ó, vou dar um zoom aqui, ó, tá? Detalhes que eu tô dizendo, tá um pouco embaçado porque esse zoom vai estourar um pouco a foto, tá? Mas só para vocês entenderem. Aqui, ó, tem um pouco de rugas, tem expressão aqui, as rugas de expressão do olho, tem, enfim, detalhes da camiseta, tem aqui, ó, a parede atrás que ela tem umas pedras e tal, aqui a parede descascando. Esses detalhes a gente pode entender que são como se fossem arestas, tá? O que esse recurso que eu vou mostrar para vocês faz? Separa esses detalhes, essas arestas, das cores da foto, das tonalidades que tem. Então é como se eu colocasse isso em duas camadas e pudesse trabalhar separadamente. Eu acho que vendo fica um pouco mais fácil de entender, tá? Então o que eu vou fazer? Primeiro, vou manter a original, tá? Eu vou deixar ela aqui. Então eu vou duplicar essa camada uma vez. Eu vou usar essa parte para utilizar o meu fundo, tá? Para separar a parte de frequência baixa da minha foto, vamos dizer assim. E eu vou duplicar de novo isso aqui, tá? Essa camada. Então eu vou usar aqui para frequência alta e aqui para frequência baixa, tá bom? Então aqui, ó, vou colocar baixa e aqui alta, por exemplo, tá? Então eu vou separar as frequências da foto. Primeiro, eu vou deixar aqui só frequência baixa, ou seja, sem as nitidez, sem a parte de nitidez, essas partes que deixam a foto nítida, sem as arestas da foto, sem a delimitação das coisas, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar um filtro aqui, tá? Filtro vocês estão acostumados, tá bem famoso no Instagram e tal. Eu vou desfocar essa foto com desfoque gaussiano, tá? Ah, deixa eu tirar a visualização da de cima para vocês enxergarem o que vai acontecer com essa camada que eu denominei como baixa. Então aqui, ó, filtro, desfoque gaussiano. Eu tenho vários tipos de desfoques. Vou mostrar um para vocês aqui, ó. O de movimento. Se eu aumentar aqui, ó, tá vendo? Começa a embaçar, tá? É como se a foto estivesse sendo movimentada rapidamente. Vou cancelar aqui. O desfoque que eu vou usar, tem vários filtros, tá, pessoal? Depois dá uma olhadinha aqui, que é bem interessante. Eu vou usar o desfoque gaussiano, tá? O desfoque gaussiano é o famoso desfoque sem miopia, com miopia, tá? Então eu vou deixar aqui, ó, sei lá, uns 15 talvez. Aqui, ó, interessante. Percebam que minha foto, ela perdeu detalhes, ela perdeu as arestas, né? Eu não enxergo as rugas de expressão direito, eu não enxergo lá atrás a parede de pedra, eu não enxergo onde começa, onde termina direito o cabelo. Tá bem embaçado. Deixa eu ver com 20 como fica. É interessante. Vou deixar com 20. Esse número aqui, né, que é o raio, que é o tanto que vai desfocar a foto, esse número ele pode variar de uma foto para outra que vocês estejam utilizando, tá? Então tem que ir aumentando ou diminuindo conforme vocês necessitarem. Então beleza, tenho aqui a minha frequência baixa essa, tá? Eu não tenho nitidez. A nitidez ela vai ficar onde? Nessa outra camada. Só que nessa outra camada que eu acabei de colocar a visualização, eu quero que a nitidez fique só a nitidez, tá? Aí é um pouquinho mais complexo o recurso. Eu vou aqui no menu imagem e vou colocar a opção aplicar imagem, tá? O que é aplicar imagem? Primeiro, eu vou aplicar essa imagem, essa camada aqui, a outra camada, que é a camada de baixo. Eu vou subtrair uma camada com a outra, tá? Então o que o Photoshop vai entender? Tá, nessa camada de baixo, que é uma foto igual a que eu tenho em cima, tá? Que são as duas camadas, né? Tá uma aqui em cima da outra, certo? Eu vou utilizar a opção aqui de mesclagem, que é juntar uma com a outra. Na verdade eu vou usar a opção subtrair. Tudo bem? Então o que eu estou fazendo? A camada de baixo eu acabei de deixar desfocada, beleza? Tudo o que for parecido que tiver nessa foto, eu vou apagar dessa foto. Então eu vou pegar o que eu tenho de baixa frequência nessa camada e subtrair nessa camada de cima. Eu tiro daqui. Vai sobrar o que aqui? A parte nítida só da foto, tá? Então eu vou aplicar essa imagem na camada que eu dei o nome de baixa, porque é baixa frequência, tá? Vou deixar aqui em RGB mesmo, porque eu estou usando as cores de luz, que são a Red, Green e Blue.
O tipo de mesclagem, e tem um monte, eu vou utilizar o subtrair. Então eu vou apagar a camada de cima utilizando a camada de baixo, tá bom? Posso deixar a opacidade aqui em 100%, tudo direitinho, e vou deixar esse deslocamento aqui 128. Vou dar o OK aqui e a gente vai ver o que aconteceu. Tá, professor, legal, bacana. Só que agora eu tenho uma imagem que é a camada de baixo desfocada e uma outra que ficou cinza. Não tem nada a ver isso aqui. Verdade, não tem nada a ver. A gente vai mudar o modo de visualização dessa camada, de iluminação, na verdade, dessa camada. Ao invés do normal, que ficou esse negócio cinza esquisito, eu vou usar a luz linear. Ué, voltou a ficar igual. Não, não voltou a ficar igual. O que acontece é o seguinte, vou tirar a visualização do plano de fundo aqui, tá? Eu tenho duas camadas, uma com a baixa frequência e a outra com a alta frequência. Olha a alta frequência que eu tenho. Eu tenho basicamente e apenas os contornos. Ó, eu tenho as pedrinhas da parede, eu tenho rugas de expressão, um quase sorriso, eu tenho aqui, ó, a minha tia aqui no alto dos seus 83, talvez, anos, cheias de marca de expressão, de sol e por aí vai, tá? O defeito da parede aqui de trás, que minha cachorra adorável destruiu a parede, e por aí vai, tá? Então o que eu fiz? Eu separei aqui a alta frequência e aqui a baixa frequência. Quando eu junto as duas, eu tenho a foto original. Tá, mas para que raios a gente está fazendo isso? Vou pegar, por exemplo, a ferramenta Carimbo, tá? Que agora a gente já sabe como que funciona. Vou aumentar aqui um pouquinho e vou dar um zoom, tá? Para que não fique um negócio muito artificial, eu vou mexer só na parte de nitidez dessa foto. Então, por exemplo, aqui na alta frequência, eu venho aqui, vou utilizar a tecla Alt, lembra? A tecla Alt que é pra gente mirar em algum lugar da foto. E agora eu vou aqui nessa marca de expressão que a minha tia tem, olha lá, apaguei, tá? Ó, eu começo a corrigir sem me preocupar muito com a coloração. Por quê? Porque a coloração está lá embaixo, tá? Então essa parte que tem um pouco mais de sombra, essa parte com um pouco mais de claridade, a própria parte dos olhos dela aqui, boca e tal, eu tenho a possibilidade de mexer apagando os sinais, as marcas de expressão que estão na minha frequência alta, sem que eu perca a tonalidade. Fica aquele negócio que você fala, putz, passaram o carimbo ali, né? Ficou super esquisito. Então eu tenho um controle maior para não fazer bobagem. Fiz uma bobagem aqui falar nisso, tá? Eu peguei um pouco aqui, ó, dessa ruga aqui, ó, dessa expressão. E isso não é interessante, fica esquisito. Ctrl Z, vou diminuir um pouco aqui a amplitude do meu carimbo e vou trabalhando, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tirando apenas a parte de alta frequência, apenas a parte de nitidez. Dá para trabalhar aqui, por exemplo, nessas rugas que são mais pesadas? Olha, vamos tentar. Até que dá. Só que é o seguinte, pessoal, aí um cuidado que eu dou pra você, que eu peço que vocês tenham, tá? Obviamente vocês façam, olha lá, vou tirar esse sinal que o meu tio tem aqui, ó. Beleza? É um cuidado que vocês devem ter. Pô, dá então pra eu tirar várias rugas aqui? Dá pra eu fazer isso? Vamos tentar. Aí a gente vê se dá ou não. Tô usando carimbo. Beleza? Pelo jeito tá funcionando. Olha lá, tá rolando, tá? Dá pra tirar todas? Muito provavelmente sim, tá? Agora é o seguinte, pessoal, vamos ser bastante sinceros. Tem aqui uma senhora de 83, 84 anos, tá? A idade dela é essa mesmo. Eu vou deixar ela sem nenhuma ruga? Não vou, não faz sentido, né? Se eu precisar fazer isso em alguma foto que eu esteja trabalhando, vamos pegar uma modelo de 20, né? Não faz sentido. Então você tirar manchas, você tirar algo que de repente esteja prejudicando ou chamando muita atenção para sua foto, como que eu acabei de mexer aqui, faz sentido? Faz. Agora, tirar tudo, não faz, né?
vamos preservar, envelhecer faz parte da vida e tá tudo bem, ok? Não vamos ficar o doido do carimbo, pelo amor de Deus, certo? Bom, mas vamos ver o resultado mais ou menos como ficou, tá? Ah, e eu posso usar outros recursos, por exemplo, eu tenho aqui dentro, ó, tá? A ferramenta de subexposição e a de superexposição. Eu vou mostrar a de subexposição, tá? Vou deixar assim exageradão e vou clicar aqui no meu tio para vocês verem. Percebe que ele deu uma bela de uma clareada, tá? Ficou até meio opaco. Vou dar Ctrl Z. Então essa ferramenta aqui clareia e a de superexposição ela dá uma escurecida. Às vezes demais, tá? Detalhes, eu posso mexer inclusive nos intervalos aqui dessa ferramenta. Então se eu vou mexer mais na parte da foto que tem sombra, mais na parte da foto que tem tons médios, mais na parte de realce. Vou pegar a parte de sombra, ó. Ele se preocupa em escurecer mais o que já era mais escuro, tá? E por aí vai. Então eu vou pegar aqui, ó, na superexposição. Vamos ver aqui o que fica. Vou deixar mais ou menos do tamanho dos olhos da minha tia. Aqui esse talvez. Vamos tentar clarear a parte de sombra aqui, ó. Aí deu um outro ar talvez. Tá? Apesar que eu fiz na camada errada. Deixa eu voltar aqui, ó. Vou fazer na de baixo, que é onde de fato estão as cores. Bem melhor. Certo? Posso, por exemplo, vir aqui nessa camada. Vamos testar, tá? Não pensei em fazer isso. Vamos aqui no improviso ver o que acontece. Vou selecionar aqui a boca da tia. Mais ou menos aqui, ok? Vamos lá, imagem, ajustes, matiz, saturação. Aumentar um pouquinho a saturação da boca dela. Opa, demais, né? Vamos ver como ficou. Demos uma corzinha pra tia, ó. Interessante, tá? Acho que ficou um pouco exagerado, porque ela não costuma usar esse tipo de batom, tá? Mas demos uma corzinha, ok? Só pra gente ver como é que ficou. Vou criar uma pastinha aqui, ó. E vou jogar essas duas camadas, a de frequência alta e baixa, lá dentro, tá? Pra quê? Pra eu poder, de uma vez só, tirar as duas aqui, ó, a visualização. Como estava, como ficou. Certo? Então reparem aqui, ó, várias manchas a gente tirou. Tirei essa ruga que é bem mais forte, bem mais funda. Tá? Eu não gostei muito do clareamento que eu fiz. Eu deixaria um pouquinho mais escuro, eu acho. Tá? Pegou muita parte do rosto aqui. Mas ó, dá pra vocês verem o recurso, tá? E a grande vantagem é essa, tá? Aqui é a foto original. Quando eu separo as duas frequências, a alta e a baixa, eu consigo mexer só nos detalhes e não na coloração que tá lá embaixo. Beleza? Olha o batonzinho dela, que beleza. Bom, povo, é isso. É uma maneira de vocês tratarem as fotos de vocês. É uma maneira de vocês tratarem fotos que vocês vão colocar em campanhas publicitárias, mas volto a insistir, não se esqueçam, preservem a idade das pessoas, ela é importante, né? E não tem problema nenhum a gente envelhecer, tá? Senão vai começar a ficar aí um monte de foto, você começa a tirar tanta expressão, né? Tanta sombra, tira a olheira, tira isso, daqui a pouco a foto parece que está em 2D, sabe? Parece um negócio que não tem profundidade, né? Porque fica um negócio chapado, assim, né? Não tem curvas, né? Então toma cuidado com isso. Utilizem para fazer correções, para tirar aquele pedaço de cabelo indesejado, para fazer algo do tipo, mas não se esqueçam, preservem a idade das pessoas, tá legal? É uma dica que eu dou, beleza? Espero que vocês tenham aproveitado e obviamente tem exercício aí para vocês, tá bom? Um abraço a todos e cuidem-se.